Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre mania de grandezas. Infelizmente hoje a maioria das pessoas tem mania de grandeza. Por quê? Não se identificam como elas são, né? Elas preferem ter uma mania de grandeza e assim se postarem desta maneira. Hoje é comum a gente observar, quando estamos andando pela rua, eu mesmo trabalhando, observo muitas pessoas falando coisas que não deveriam falar. Por quê? Por causa da mania de grandeza que elas têm, né? Então, todas as pessoas hoje querem que os outros pensem que elas estão ricas, né? Daí em diante. Porque nós vemos hoje, estamos no século XXI, e muita gente não quer se identificar como se fosse pobre, porque acha que as pessoas vão ser menosprezadas, né, por as pessoas, porque no século XXI não estão ricas, né? Então, a mania de grandeza toma conta da humanidade, né? Que, inclusive, as pessoas que não têm o Criador, né, como espelho, né? Elas vivem num mundo de fantasia, numa mania de grandeza. Por exemplo, nos nossos dias, muitas pessoas não se identificam como são. Por quê? Porque não falta também, não falta meio de comunicação para sempre estar mostrando para essas pessoas algo que não é real. Inclusive as televisores só mostram nas novelas as mesas fartas, né? De uma tal maneira que você vê que uma criança, hoje, os nossos filhos já crescem pensando que ali, numa novela, é uma vida real. E muitas vezes pensam que tem que ser a mesa farta todos os dias, né? Já começa as crianças também, coitadas. Por quê? Porque nunca eles fazem uma novela mostrando a realidade, não, né? A escassez, né? A diversidade, não. Eles só mostram as mesas fartas com tudo, né? E assim as pessoas vão vendo aquilo, inclusive as crianças vão crescendo pensando que todas as pessoas têm que ser iguais e ricas, né? Uma mania de grandeza. De uma tal maneira que até mesmo criança hoje, você vê uma criança chegar numa casa que talvez não seja rebocada, completa, às vezes pode falar assim: por que você não rebocou esta casa toda, né? Porque não sabe a condição financeira das pessoas, né? A dificuldade que tem. Então as crianças já crescem com uma mania de grandeza. Embora os pais não tenham nenhuma casa para morar, morem mesmo de aluguel, mas têm vergonha de se identificar como é, né? Como essa pessoa está. Por quê? Porque já estão também com mania de grandeza, né? Alienada na mania de grandeza, pensando que as coisas são do jeito que a mídia mostra, as televisores mostram nas novelas. E daí em diante. Mas uma criança, nem tanto. O pior são pessoas adultas que sabem que a vida é uma diversidade, né? Algumas pessoas têm muito, outras nem tanto e outras pobres. Mas isso não é defeito. Isto é a realidade da vida, né? Isto é a consequência aqui na Terra, né? Que o Criador criou todas as pessoas, mas o Criador nunca disse assim: eu vou criar este rico e este vai ser pobre. Não. Isso tudo que as pessoas colocam nas suas mentes, achando que todas as pessoas têm que ter bens demais, isso aí tudo é uma mania de grandeza. Às vezes a pessoa tem um salão de corte de cabelo, mas quer que esse salão esteja intacto, né? Nem que corte bem o cabelo,
mas não está preocupada com isso. Estão preocupados com a capa, né? Fazer este salão igual o outro salão também. Muitas vezes querem ir para o centro também, achando que o salão tem que ser só no centro, né, da cidade, que as pessoas moram, daí em diante. Você veja que o povo, em geral, estão com a mania de grandeza. Por que isso? Será que essas pessoas têm culpa disso? Não. A culpa são os controladores do mundo, que controlam este mundo, querendo que todas as pessoas sejam iguais, dizendo que tem uma globalização, né? Onde as pessoas todas têm que ser iguais. Mas isso é um engano muito grande. Por quê? Porque esses controladores do mundo querem que todos sejam iguais, né? Numa globalização desta que está aí. Por que eles não dizem que todos têm que ser pobres? Né? Isso não existe, meu amigo. Né? Porque há diversidade mesmo. Né? Mas a mania de grandeza, isso não é bom para a vida humana, de maneira alguma. Então, veja que nos nossos dias as pessoas não se encontram satisfeitas mais com o que têm. Por quê? Por causa da mania de grandeza. Se moram numa cidade onde se aglomera muita gente, é onde você vê mais pessoas com mania de grandeza nas mentes. Por quê? Porque os que moram do lado, sempre as pessoas vão querer as casas iguais à do vizinho. Nunca vão querer diferente. Né? Nunca. Veja que a maioria hoje são conjuntos habitacionais, onde são construídas pela Caixa. E todas as casas são padronizadas iguais. Né? Por que aquilo ali? Exatamente para ver que são todas iguais, para ninguém ficar invejando a casa do outro. Por quê? Porque senão teria muita inveja naquele local, porque as pessoas já estão com a mania de grandeza nas suas mentes. Veja que um conjunto, quando fazem hoje, não é mais um conjunto popular. Hoje é um conjunto por uma caixa, né, econômica. Por quê? Para que seja todas as casas já toda, né, ataviada, né, para fim das pessoas já estarem contentes. Mas só que elas ainda não estão contentes por causa da mania de grandeza. E aí elas fazem qualquer coisa para ser diferente da casa do outro. Mas de qualquer maneira, todos querem hoje uma casa intacta, toda na cerâmica. Estão preocupados somente com isso. Embora fiquem com fome, mas querem saber da casa estar toda mobiliada e toda por fora, toda no azulejo, né? E daí em diante. Meu amigo, tudo isso é mania de grandeza. É sofrimento para a humanidade.